as ruas e monumentos movimentados, com turistas e pessoas sorrindo e felizes, tirando fotos, hoje deu espaço para lugares vazios, pessoas usando máscaras tristes e solitárias, de semblantes abatidas, preocupadas com o futuro e com medo do desconhecido e da incerteza, sem entender o porquê de tudo isso. Covid-19, isso é real ou um grande pesadelo? Um povo perplexo, tentando assimilar e digerir o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Um ano novo, década nova, cheia de promessas e sonhos. No mês passado, a maior economia do mundo em ascensão, interrompidos drasticamente por um vírus que o nome, uma palavra de 11 letras, onde as 6 primeiras, corona, nada sugere o terror que traz consigo e que, ao contrário, nos faz lembrar de algo que curtimos nos momentos de descontração. Por quê? De trás dessa suave, quase doce palavra, tão conhecida entre nós, vem algo tão sombrio, inexplicável, invisível, para nos atordoar e nos tirar da nossa zona de conforto. Parece tudo tão surreal que não dá para se acreditar. Pessoas irracionais brigando nos supermercados por causa de um pacote de papel higiênico ou por causa de um pacote de papel toalha. Perguntas e mais perguntas. E na maioria das vezes, todas sem respostas. Ou será que a resposta veio, mas não é a resposta que queríamos escutar? Será que Deus está querendo nos falar algo? Quer nos fazer enxergar o quanto frágeis e pequenos somos comparado com a grande dimensão de Deus e do universo? E que é a hora de pararmos de brincar de ser Deus? Fica aí a reflexão com esse vídeo. Antes de eu começar, por favor, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e não se esqueça de se inscrever para o canal. Olá, meus amores! Hoje eu estou de volta. Muitos de vocês entraram em contato comigo, sabendo que eu moro aqui nos Estados Unidos, na capital, em Washington. Vocês me pediram para poder fazer um vídeo referente ao coronavírus. Por isso eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês alguns dados adicionais em relação ao coronavírus aqui nos Estados Unidos, como que a população está reagindo com o isolamento social e como o governo também está lidando com essa crise, que não é só aqui nos Estados Unidos, mas é no mundo inteiro. Como vocês devem estar acompanhando os noticiários aí no Brasil, 13 de março o presidente Trump declarou estado de emergência nacional em todo o país. Só para recapitular os acontecimentos do coronavírus, de acordo com o presidente Trump, dia 17 de janeiro, nós não tínhamos nenhum caso de coronavírus aqui nos Estados Unidos. No dia 24 de janeiro, nós tínhamos 7 casos de coronavírus e nenhuma morte. Dia 31 de janeiro, o presidente Trump, por medidas de precaução, resolveu fechar as fronteiras com a China. Então, essas foram as medidas do presidente Trump devido aos acontecimentos do coronavírus no início desse ano. A população, os democratas, ainda estão culpando Trump de ter tomado as decisões tardias. O que acontece é que, como o Bolsonaro também aí no Brasil, Trump é muito criticado aqui por todas as decisões que ele toma. Numa época como essa, em vez de todo mundo se unir para o bem do país, do mundo, para derrotar uma coisa que é séria como o coronavírus, não. O povo tá pensando em política, tá pensando em dinheiro, então é jogo de interesse, jogo de poder. Às vezes a gente pensa que a grama do vizinho é mais verde, mas não, meu amigo, olha para você ver. A seguir, veja vídeos da população do estado de Michigan em uma carreata protestando contra as medidas abusivas e arbitrárias da governadora do estado em relação à quarentena e o isolamento social. O povo todo revoltado. A população afirma que Gretchen Whitman foi longe demais com as medidas. Cidadãos em seus carros protestam buzinando e segurando cartazes dizendo que segurança sem liberdade é prisão. De acordo com o Hospital Johns Hopkins, neste domingo, dia 19 de abril de 2020, se tem mais de 735 mil pessoas infectadas com coronavírus aqui nos Estados Unidos, sendo que o número de mortes já ultrapassam
39 mil. Os estados mais afetados aqui nos Estados Unidos foi Nova York, Nova Jersey, Detroit e New Orleans. E esses são os estados que foram mais afetados, que têm mais casos de coronavírus nos Estados Unidos. As autoridades americanas já estão se reunindo com os líderes e com os governadores para traçarem um planejamento para reabrir a economia. Claro que vai ter áreas que eles vão divergir, mas que vão chegar a um senso comum que melhor possa ajudar os Estados Unidos, que possa ajudar o país. O governador de Nova York também falou que é preciso não se contar vantagem antes do tempo, mas que ele aplaude a iniciativa do governo, que o governo tem sido muito prestativo em todos os aspectos. Todos os governadores aqui dos Estados Unidos têm falado que o presidente Trump tem apoiado muito todos os estados e que tem ajudado até mesmo em coisas que é a alçada do estado. Estão aplaudindo essa iniciativa e a parceria também do presidente Trump durante esse período difícil do coronavírus. O governador de Nova York também afirmou que o vírus não se importa com divisão de barreiras e de estado e que os governadores também não deveriam se importar. Também falou que trabalhando unidos, em parceria, compartilhando informações com inteligência, vai ajudar cada estado a tomar a decisão mais acertada. Uma decisão não vale para todos, porque cada estado está enfrentando o coronavírus de uma forma diferente. O pico do coronavírus chegou no estado antes do que outro, então por isso tem que ser tomadas as decisões individuais para cada estado. O presidente afirmou que se pode fazer as coisas ficarem bem melhores quando as decisões são tomadas em conjunto. E esta semana e semana que vem é o período de pico de coronavírus, da doença aqui nos Estados Unidos. Então, se você quer saber como se é detectado, como se sabe quando se está no pico da doença, é quando o dia de hoje você tem menos morte que você teve no dia de ontem. Então é assim que funciona para detectar se o país ou o estado está no pico da doença ou não. Os estados com maiores índices de coronavírus, que foi mais afetados, que foi Nova York, Nova Jersey, Detroit e New Orleans, esses já estão estagnando, ou seja, já não está aumentando os casos como estava acontecendo 2 semanas atrás e 3 semanas atrás. Os estados da Califórnia e daqui de Washington, da capital, os casos de coronavírus não têm nem aumentado, nem diminuído, então, ou seja, está estagnado. A pandemia do coronavírus está colocando um ponto final em um extenso crescimento econômico da história dos Estados Unidos. Economistas afirmam que estamos caminhando para uma recessão global e comparam a inesperada interrupção a um cometa que tivesse caído e atingido todo o planeta. Todos os estados dos Estados Unidos já entraram em recessão. Os primeiros sinais estão nos números de desempregos crescentes no último mês. Lojistas, restaurantes, companhias aéreas e hotéis já demitiram milhões de funcionários. Aproximadamente 10 milhões de americanos deram entrada no seguro-desemprego nas últimas 2 semanas do mês de março. Estimando, o percentual de desemprego vai de 3,5% de fevereiro para 15% no meio do ano. Os números da economia já começaram a cair em somente 1 mês de quarentena e os economistas já comparam essa crise com a crise econômica de 2009, porque algumas empresas já estavam sofrendo desde o início do ano, quando o vírus chegou na China, pois não podiam repor seus estoques de mercadoria. Os americanos estão preocupados com as suas economias e dinheiro que juntaram a vida inteira, como também com as contas de aposentadoria, uma vez que as bolsas de valores tiveram uma queda drástica. Os economistas afirmam que ainda é difícil de se enxergar todo o estrago na economia. Os consumidores americanos correspondem 2/3 da economia americana, e parando o consumidor, se para a economia. As fábricas também estão fechadas. Os economistas afirmam que os Estados Unidos nunca viu uma crise como essa.
A previsão econômica diária das bolsas de valores antecipa que essa crise pode ser pior do que a crise de 2007 ou até mesmo da Grande Depressão, também conhecido como crise de 1929, que foi uma grande depressão econômica que teve no início em 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. O triste de uma crise como essa é porque a economia não tinha problemas até o vírus chegar. Mas aí, da noite por dia, empresas quebraram, funcionários perderam seus empregos. Se medidas não forem tomadas o mais rápido possível para fortalecer e reabrir a economia, então pode se causar uma crise igual à da Grande Depressão de 1929. Trump liberou o estímulo de 2 trilhões de dólares para ajudar, aliviar e dar segurança econômica durante o coronavírus. Esse dinheiro vai ser usado para fazer pagamento direto aos cidadãos americanos que receberão um cheque de $1.200 para pessoas que ganham até $75 mil por ano. E também vai ser usado para pagar seguro-desemprego adicional, financiar empréstimo para as pequenas empresas, financiamento para as companhias aéreas. Economistas acreditam que essas são boas medidas, mas que o governo deve se preparar para fazer ainda muito mais. Os economistas acreditam que as ações tomadas pelo governo agora vão ditar quanto tempo mais a recessão pode durar na economia e quanto mais rápido a economia vai se recuperar. Muitos acreditam que o primeiro passo é conter o avanço do vírus. Claro, depois da saúde, o foco do presidente é a economia do país, como restaurar, como reabrir a economia dos Estados Unidos, que é uma das maiores economias do mundo. A Casa Branca também está focada em providenciar conselhos para os governadores como a melhor forma de reabrir a economia em seus estados. O presidente Trump também afirmou que tem mais de 29 mil membros da Guarda Nacional ajudando em lugares diferentes do país, ajudando a população a lidar com essa pandemia. E Trump também afirmou que a partir da 3ª semana de junho, ninguém mais deverá estar morrendo de coronavírus aqui nos Estados Unidos. Mas ele também enfatizou que, é claro, isso acontecerá se as pessoas estiverem respeitando a quarentena e o isolamento social. É claro que os oficiais da área de saúde estão aguardando até o final desse mês para ver se esses números são mesmo prometedores e falam ainda que nesse momento o mais importante é avaliar o país separadamente. O problema enfrentado no início era porque os testes de coronavírus não estavam disponíveis para toda a população. Somente uma parte pequena da população estava tendo acesso aos testes do vírus. Só aquelas pessoas que chegavam nos hospitais com os sintomas e era realmente testado. A Casa Branca anunciou que tem trabalhado de melhorar as estratégias para que a população possa receber os testes o mais rápido possível e também estão trabalhando em acrescentar teste sorológico. Eles estão usando o teste sorológico para identificar pessoas que têm anticorpos e são imunes ao vírus, e essas pessoas, sim, já podem voltar a trabalhar, já podem voltar para a vida normal. Então, assim, já é um primeiro passo. O teste sorológico revela infecções passadas do coronavírus, e isso é muito importante, principalmente para os profissionais da saúde, porque eles estão diretamente na linha de frente, lidando com a doença, lidando com o vírus, e eles também correm o risco de serem infectados com o coronavírus. Então é muito importante de fazerem esse teste sorológico para saber se eles são imunes de contrair a doença. De acordo com os profissionais da área da saúde daqui dos Estados Unidos, eles também afirmam que é importante manter o isolamento social e o contato físico para restaurar a saúde do país o mais rápido possível. E eles também afirmam que só assim eles vão poder começar a reconstruir a confiança da comunidade na reabertura do país. O que eles não querem é cantar de galo muito cedo, abrir a economia antes da hora e aí o vírus voltar ainda mais violento. Então, por isso tem que existir esse cuidado e eles estão avaliando caso a caso para tomar uma decisão acertada para o país inteiro. O governo americano acredita que aos poucos vai trazer a economia e o país de volta ao normal, mas também
afirmou que isso vai ser uma subida de degrau em degrau, que não vai acontecer reabrir tudo da noite pro dia. Isso vai ser aos poucos que vai acontecer. A Organização Mundial da Saúde também lembrou que é preciso saber que o vírus cresce e espalha numa velocidade mais acelerada, mais rápida do que quando ele está desacelerando. Então, por isso, tem que se ter paciência. O governo afirmou que a distância e o isolamento social têm funcionado aqui nos Estados Unidos, e mesmo que a quantidade de mortes tem sido muito triste, tem tido muita morte, mas ainda está abaixo das mortes estimadas no início do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Então isso é uma boa notícia. Mesmo que o potencial de mortes de coronavírus aqui ainda é muito triste, ainda ficou muito abaixo dos valores estimados no início do vírus. Por isso mesmo que terá que ter muito cuidado antes de aliviar as medidas de isolamento social e da quarentena. 150 mil testes para o coronavírus são feitos todos os dias nos Estados Unidos, e em 3 semanas os números foram de 300 mil testes para 3 milhões de testes. Minha gente, que como aí no Brasil está se tendo muita especulação da onde que veio esse vírus, como se contrai esse vírus. Essa é uma situação surreal para você, para nós. O governo americano já está criando comissões para ajudar nas decisões futuras de reabrir a economia americana. Perguntado se ele tinha autonomia total de tomar as decisões, ele ficou um pouco irritado e falou que sim, que como presidente ele tinha autonomia que ele quisesse de tomar as decisões, mas ele preferia trabalhar individualmente com cada um governador. Como você sabe, aí no Brasil, o presidente Trump é como o nosso presidente Bolsonaro, ele também fala o que tem que falar, ele não pensa muito, e ele se irritou muito com essa jornalista. Ele foi muito criticado com a resposta quando ele falou que ele tinha total autonomia de tomar as decisões que ele quisesse em relação da reabertura da economia. Então, ou seja, minha gente, ele tem feito o que ele pode, o que não pode, para poder enfrentar essa crise do coronavírus, que é uma crise que não só o presidente Trump, mas o presidente Bolsonaro, ninguém no mundo enfrentou uma crise igual a essa. Então, por isso, o que eu vejo hoje é um jogo de disse-me-disse, um jogo de empurra, sabe? De quem é a culpa. Então, por isso que eu vim aqui para mandar real no que está acontecendo nos Estados Unidos, porque às vezes você pensa, você está aí no Brasil e que está acontecendo as coisas aí, essa loucura que está acontecendo com o governo, com Bolsonaro, Doria, Witzel e o ministro da Saúde não concordando com o presidente. Então, se aquele empurra, aquele cada um querendo aproveitar do momento para ter destaque na política, todo mundo já visando as próximas eleições presidenciais. Então, aqui acontece a mesma coisa também, gente. Infelizmente, a grama do vizinho não é mais verde. Às vezes, a gente que tem aqui é molhar mais a nossa grama. Então, é isso que acontece. Por isso que eu tenho que deixar esse comentário aqui para você saber que você não está sozinho, que eu também vivo essa situação aqui nos Estados Unidos também. O presidente Trump também afirmou que os Estados Unidos têm uma boa relação diplomática com a China, mas que ele não está satisfeito com o decorrer dos fatos do coronavírus desde que o coronavírus chegou na China. Dita que o governo chinês não foi transparente para que evitasse o vírus ter espalhado para o mundo inteiro. Então tem algumas coisas ainda que vão ter que ser acertadas. Eu acho que o foco do governo americano hoje é conter o espalhamento do vírus aqui, e é trazendo mais testes, fazendo com que os americanos tenham acesso ao teste mais rápido possível, e também fabricando, trazendo mais ventiladores para os hospitais, mais máscaras também, dando todo o suporte que o profissional da área da saúde necessita nesse momento. O governo americano acredita que mesmo diante dessa tragédia ainda se tem esperança, e eles estão confiantes que existe uma luz no fim do túnel. Pois outro fato novo que aconteceu, o presidente Trump também não está satisfeito com a Organização Mundial da Saúde, alegando também que a Organização Mundial da Saúde favoreceu a China.
o presidente Trump afirmou que a Organização Mundial da Saúde não tem feito um bom trabalho em relação ao coronavírus. E por isso ele está muito aborrecido e cortou as verbas, e também eles têm sido criticados muito por isso. Mas foi outro fato que aconteceu aqui essa semana que eu tenho que compartilhar com vocês. O presidente americano também foi perguntado durante o pronunciamento nessa terça-feira se ele tinha alguma data de reabrir as fronteiras do país. Ele falou que era uma boa pergunta, mas infelizmente ele ainda não tem a resposta. Então, minha gente, como cidadã americana, eu moro aqui em Washington, na capital, faz exatamente 15 anos que eu cheguei nesse país. E eu vou te falar, eu nunca vi algo parecido como esse. É assustador, é surreal, é assim... Às vezes você tem que falar assim, olha, me belisca pra ver se você tá acordado, se você tá dormindo, porque é surreal. Isso é uma coisa que mexeu com todo mundo e eu posso te garantir que os Estados Unidos, que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, porque essa experiência é uma experiência única. Não só para você aí no Brasil, para nós aqui, para o povo de outra parte do mundo também. E hoje eu vejo, depois daquele susto das 2 primeiras semanas, que o povo também está mais atencioso um com o outro, assim, de querer ajudar. Abriu muito o senso humanitário das pessoas também. Das pessoas perceberem que o tão frágil que nós somos, o tanto que acumular bens, acumular coisas em situações como essa... Nós somos todos iguais, não importa se tem dinheiro, se não tem. No final do dia, ninguém tem papel higiênico em casa. Então, assim, é a realidade, gente. Então, é isso que eu quis passar para vocês. Nós vamos passar por um período de mudança trágica e talvez mudanças para melhor. A economia, e mesmo depois disso, eu acredito que vai reabrir. Isso tudo vai ser degrau por degrau. E não vai acontecer imediato, vai ser um aprendizado a cada dia para todos nós, mas nós vamos sair disso de uma forma melhor, como seres humanos melhores, como pessoas melhores, e nós vamos aprender algo. Então, assim, minha mensagem com esse vídeo, a grama do vizinho não é melhor que a nossa, né? Então, às vezes a gente tem que molhar mais a nossa grama. Fica a mensagem para os políticos brasileiros também, e nesse momento se unirem para fazer o que é correto, para poder o Brasil sair do coronavírus o mais rápido possível, a economia também possa ser restaurada, porque o povo também precisa de comida na mesa, né, minha gente? Porque, afinal, se o povo não morrer do coronavírus, o povo pode morrer de fome, né? Porque, principalmente no Brasil, que o nível da pobreza é tão grande, então é importante os nossos líderes também se conscientizarem. Então, meus amores, se você gostou desse vídeo, por favor... Deixe o seu curtir, deixe o seu comentário e se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui no seu comentário que eu vou responder para você. Se tem outro tópico sobre o coronavírus, alguma coisa dos Estados Unidos que você quer saber, que você tem curiosidade, também deixa aqui a sugestão. Não se esqueça de se inscrever para o canal. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.